Olha quem chegou de Nova York. Olha Aê! ela. Aí conseguiu, Fernando. Conseguiu, cara. Seja muito bem-vinda aqui, Maíra. Você está Tô no até Pode calorada Te. aqui. Você tá me ouvindo bem? Eu Porque estou te ouvindo bem. ultimamente Você está me ouvindo bem, querido? tô. Porque eu tô Tá. de fone, eu acho que fica melhor. Show de Desculpe, bola. viu? Então, eu vou fazer uma Deu um apresentação para ziriguidum você aqui. agora de verdade, tá? Ó, sejam todos muito bem-vindos. Você está no Pode Te, o podcast da galera das energéticas. E hoje eu tenho o maior privilégio de falar com essa mulher que ela fala com os olhos, porque passa uma verdade Baiana. nesse olhão bonito aí, cara, que é muito legal, viu? Maíra, é um prazer falar com você, minha amiga. Quem é você, Maíra? Ô, Conta pra gente. querido, gratidão. Eu tô muito feliz hoje, sabia? Acordei tão feliz hoje. Eu sou Maíra Valenze, estou muito grata, Fernando, por essa oportunidade. Hoje a gente vai mudar vidas aqui, espero. Show. E eu sou filha do seu Mário e da dona Marley, e eu sou tia de 4, e eu sou Legal. uma pessoa que acredita muito no autoconhecimento, no desenvolvimento interno, na liberdade, nas boas parcerias para construir abundância. Boa. Então, e esse é um grande propósito para mim. E eu sou fisioterapeuta há 21 anos e vivo disso. Já superei aí uma dívida apoteótica e decidi ajudar as pessoas a fazer esse caminho interno, que é o caminho da abundância interna, né? Ó, eu fico encantado, Maíra, porque assim, desde o primeiro momento que eu te vi, eu percebi uma energia especial em você. E olha que eu já sabia de você, eu já te conhecia mesmo sem te conhecer pessoalmente, batendo um papo com a Adri, eu acho que um dia com a Paulinha também, e elas me falaram de você. Então, assim, eu já era uma pessoa que naquele evento, o evento que eu falo foi o evento do lançamento do livro de laser da professora Adriana, e eu tive a honra, o privilégio de escrever um capítulo, não só eu, a Paulinha está aqui também, autora de um capítulo fantástico, né? Paulinha fantástica também, laser. E uma das coisas que eu queria era te conhecer. E foi muito legal que quando eu cheguei lá e vi você, cara, que simpatia, que pessoa do bem. E você vai conversar com a Maíra e ela fala, não, porque eu estou querendo fazer um negócio, porque eu quero ajudar pessoas. E eu acho isso sensacional. Porque, Ó, ó, Paulinha, ó. a Paulinha e a Maíra Ó, mudou a minha Paulinha. vida. Tá vendo, cara? Que benção. Olha só, que benção. E eu fico encantado com pessoas que têm vontade de ajudar outras pessoas. Porque isso é ser terapeuta, né? Então eu acho que é muito legal. Você Agora é você falar que humano, né, você. Fernando? Ah, pô, você é físio de 21 anos de físio? Eu achei que você tinha 21 anos. Não, olha, eu sou uma pessoa animada, eu acredito que a vida pode ser mais, sabe? É por isso que eu Show. faço isso aqui. É isso É. aqui, né? Ó, deixa eu perguntar. Para mim, o seu som ficou um pouquinho mais baixo. Deixa eu perguntar se para o pessoal também. Ah, eu vou Galera, tá todo desligar. mundo ouvindo a Maíra? Tá me ouvindo bem? Dá um feedback pra gente E aqui, por agora? favor. Ah, eu acho Ah, que beleza. melhorou. Beleza. Talvez foi só aquele Vamos ver. momentinho, tá? Maíra, Beleza. então, Vamos ó, aí. deixa eu te falar um negócio. Eu, Vamos eu lá. quero bater um papo contigo, quero te ouvir muito, tá? Então eu quero te falar uma coisa. Você é muito bem-vindo aqui. Eu sei que esse Gratidão. propósito que está no seu coração é um propósito maravilhoso, isso é coisa de Deus mesmo, e poder ajudar outras pessoas. Eu sempre vivo e tenho um lema na minha vida. Eu acho que a vida é muito curta para ser pequena. Então, Sim, cara, não venha com pequenez, sabe? é isso. E eu não quero pequeno, eu não quero médio, eu não quero ser medíocre, eu quero viver o melhor que tem nessa terra. Então, cara, quando eu vejo você falando Sobre de isso. prosperidade, eu fico pensando, cara, é maravilhoso. Vamos fazer uma nação próspera, vamos fazer terapeutas prósperos, Amém. sabe? Porque Amém. quando eu vejo que hoje eu tenho recebido umas mensagens de alguns alunos, cara, que tem me feito muito feliz. Quando alguém fala assim, pô, professor, eu estou com meu consultório cheio, eu falo, caraca, isso é bom demais, isso é bom demais. Sabe por quê? Porque eu também acredito que essa prosperidade, a prosperidade financeira, a prosperidade que você tem no seu trabalho, isso vai banhando a sua vida de um formato geral, que vai se tornando para outras áreas da vida, sabe, Paulinho? Então você vai ter um casamento próspero, uma família próspera, e falando de prosperidade, de felicidade mesmo, cara. Mas Então acho
que é o isso que é nosso... prosperidade, Fernando. É isso aí. É isso aí, isso aí. Não é Tá só bom? sobre Então eu gostaria que dinheiro. você me falasse que paradigma que nós vamos quebrar hoje. Quais são os paradigmas que nós vamos Podemos quebrar quebrar? vários, né? Depende do seu público. Dá um show. Eu acho que assim, hoje eu fiquei pensando desde ontem, né? Assim, que eu quero ser um ponto de contribuição para a sua É. galera aqui, para a gente começar a virar a chave, né? Então hoje eu vou, se rolar, a gente fala mais aqui, mas a minha ideia é falar um pouco sobre o que acontece dentro de você. Você disse que o seu público são alunos, né? Sim. Grande maioria. O que acontece dentro das mentes deles e das nossas que faz com que a gente viva uma vida com mais abundância, e abundância é tudo, não é só dinheiro. E eu demorei muitos anos para descobrir que não era só sobre dinheiro, né? Então tem um sistema de pensamento que hoje a gente vai descobrir aqui qual que você está operando aí, né? Qual o sistema que está rodando que você não está percebendo, né? Então, acho que a gente pode começar. Eu vou aqui perguntar para a sua galera aqui qual é o conceito que eles têm de prosperidade, de abundância. O que vem na mente, sabe? Escreve aqui. Porque eu demorei muitos anos, eu precisei passar por uma dívida, eu chamo de dívida apoteótica, né? Que eu digo assim, tem a dívida normal, que você, sei lá, deve 10 mil no banco, você fala, pô, tô com uma dívida. Tem a dívida da punk, né? Aquela que você deve 6 dígitos, e tem a apoteótica, que é uma dívida de R$500 mil, que é essa aí que eu me encaixo. Caraca! E aí eu acho que tem outra dívida, na verdade, que essa é extraordinária, que eu estava falido internamente também. Né? Eu precisei passar por isso, entrei em depressão para reaver os meus valores. Sim. Então, se vem na sua mente só que prosperidade é só dinheiro, né? Então já pega um papel aí. Aliás, as minhas lives são sempre assim, pega papel. Até eu tenho, ó, fiz o mapa mental hoje da nossa aula. Eu vi. O papel. O que é prosperidade? O que vem para você na sua mente aí? Abundância. Se é só sobre dinheiro, provavelmente você vai ter um problema daqui para frente, né? Porque você vai viver uma vida muito, muito pobre, se a sua questão é só dinheiro. Porque pode ver as pessoas mais ricas financeiramente, se elas estão felizes também, elas têm outros valores. Elas ajudam pessoas, elas fazem o que elas amam, é sobre outra coisa, né? Então, eu vou fazer uma outra pergunta aí. Quem aqui do seu público quer agenda lotada? Sabe assim, agenda cheia? Você fala assim, cara, hoje eu tenho, sei lá, 8 pacientes, assim. Ah, eu sei. Quem aqui quer agenda lotada, né? Galera, vamos escrever porque eu quero agenda lotada. Vocês podem escrever aí. Tá bom. Bota eu aí. E assim, o que a gente percebe muito também depois da pandemia, né? Eu lembro que eu fiz uma live com a Adriana há 8 meses atrás, que a gente estava meio naquela fase pandêmica ali. E tinha muitas pessoas que estavam com medo, né, do que viria a acontecer, né? Sim. E aí, como é que vai ser? Então, assim, para a gente começar a falar sobre abundância, eu preciso falar que existem 2 tipos de linhas de pensamento. Né? E quando eu descobri isso, foi um divisor de águas para mim e para os meus alunos também, que tem 2 sistemas, um que é o sistema do medo e outro o sistema do amor. Sim. O sistema do medo a gente já sabe qual é que é esse que está operando nesse mundo doido aí. É o sistema da escassez, das notícias ruins, é esse medo aí. E tem o sistema do amor, e aí a gente fala de amor, não é amor fofinho, amor de novela, não é só sobre, não é sobre isso. É a sua verdade, né? É você fazer as coisas que você faz com verdade, propósito, é beleza, eu digo assim, mesmo que você não tenha dinheiro, você começar a perceber, por exemplo, como que você começa o seu dia. Então, você começa o seu dia no capricho, sabe? Você faz um café para você, mas eu não tenho tempo, mas não interessa. Pega uma caneca que você gosta, sabe assim? Então,
tem tudo isso, né? Então você vai começar hoje, a minha ideia hoje é virar a chavinha do seu público para eles meio que experimentarem assim, qual sistema que eu tô operando aqui. E às vezes a gente vai rápido, né? A gente opera no medo. A diferença é que quanto mais você treina isso, você identifica, opa, eu tô no medo aqui, tô na escassez, tô começando a pensar abobrinha aqui, você já volta. É uma jornada, né? Então, assim, claro que isso é algo profundo, mas a ideia de hoje eu vou falar de um dos pilares da abundância e a gente faz uma prática já para mudar a mente já hoje, tá? Cara. E vai aí perguntando, fala aí. Ó, eu acho que é sensacional. Fala aqui comigo. Não, eu acho que essa é sensacional. Essa pegada aí é a pegada. Eu acredito que é muito isso, sabe? Nós vamos fazer um curso presencial aqui em Rio Verde, eu mais 2 amigos e tal, e nós vamos trabalhar essa questão de quebrar o paradigma. Nós vamos falar de saúde, aí a gente chama de saúde plena, onde nós vamos falar da saúde física, da saúde emocional e também da saúde energética, né? Sim. E eu sou responsável por falar dessa parte energética. Eu fico vendo que energia em tudo, sabe? Quando nós gostamos de alguém, tem uma parte energética. E muitas vezes a diminuição, a situação talvez, ela fica tão difícil que a nossa energia ela vai diminuindo. E quando você fala assim, cara, eu entrei numa dívida muito alta, eu vejo que caramba, eu preciso conseguir extrair de mim o melhor para conseguir pagar isso. Então, quando eu vejo que essa dívida ela é muito grande, ela acaba diminuindo a minha questão energética. Sim. Mas quando eu consigo trabalhar a minha energia, que é isso daqui que nós estamos fazendo, eu consigo perceber a capacidade que eu tenho para ir além. E eu acho isso maravilhoso. Porque, olha só, esse bate-papo que nós estamos tendo aqui, ele poderia ser muito caro em termos financeiros. O pessoal está pagando para ouvir você falar de algo tão maravilhoso. E nós estamos aqui fazendo isso, você está aqui com toda a gentileza do seu coração, mostrando para a gente uma possibilidade de aprender em uma live. Então eu fico encantado. Isso é feito de pessoas que realmente teve essa mudança dessa chavinha, né? Eu demorei muito tempo para mudar a minha chave, sabia? Eu demorei muito, né? Eu falo que eu já falei várias vezes, né? Mas eu falei de dinheiro. Eu não falei de energia, porque eu sempre acreditei no propósito. Eu podia não ter dinheiro, mas mas assim, eu tinha a energia suficiente para conseguir sair daquela situação. E eu acho isso foi muito bacana. E uma das coisas que eu sofri muito, eu sou educador físico de formação. Então, assim, a educação física, muitas vezes, ela traz para você muitas crenças limitantes. Muitas. A fisioterapia também. Fisioterapia também, né? Eu acho que os profissionais da área da saúde como um todo, eu acho que talvez menos medicina e talvez menos odonto, talvez, né? Mas eu vejo que a gente, você como terapeuta, você não vai ganhar dinheiro, você precisa ficar cuidando das pessoas. Você é cuidadora, as pessoas chegam perto da gente, perguntam um negócio, né? Você ajuda. Então, assim, enquanto a Maíra, que essa crença limitante, ela me prejudica, tá? E queria saber também que quando eu mudo essa chavinha, eu mudo fisiologicamente a percepção dessas emoções, eu mudo essas conexões dentro do meu cérebro. Totalmente. Isso acontece? Acontece. Então, é assim, só dando um insight aqui, tem gente que diz assim para mim, caramba, como é que você saiu disso, tal, essa dívida? Primeiro, eu lembro assim de um grande insight, eu lembro do dia que isso aconteceu, quando veio para mim que eu não sou a dívida. Então, se tem alguém aqui endividado, sabe? Você não é a dívida, né? Você está. Então, isso é já para começar a mudar isso. Eu sei que é difícil porque eu vivi isso. Mas
trabalhar porque você não é isso. Você é outra coisa. Você é abundância plena. Eu brinco assim, se você colocar dois bebezinhos, um do lado do outro, ou um é rico financeiramente, o outro é pobre financeiramente falando, um do ladinho do outro, você vai ver um show de abundância, né? Não tem diferença, eles não sabem porque você veio dessa fonte. Uhum. Mas te respondendo, quando a gente... como é que funciona no nosso cérebro, né? Falando um pouco de neurociência, assim. Tudo que a gente experiencia na nossa vida, a gente guarda no nosso cérebro em forma de engrama. Sim. Engrama é um conjunto de neurônios, é uma rede. Uhum. E aí, o que acontece? O nosso sistema de crenças, vou chamar de crença limitante aqui, tá? Então, você começou desde criança, né? Ouvir pai, mãe, família, sociedade, e foi formando engramas no seu cérebro, redes ali de neurônios que guardam uma informação. Uhum. O que acontece? Com o tempo, essas redes elas ficam mais fortes, mais fortes, mais fortes, e aí você começa a ter hábitos, comportamentos, Uhum. né? Porque é o jeito que o seu sistema opera. Então, o que você vive, a experiência que você tem, você gera engramas, esses engramas ditam seus hábitos, Uhum. e assim você corre nesse piloto automático aí. Se você está em níveis de estresse crônico, tá? Vou pegar casos bem absurdos, assim, que foi o que eu vivi também, alguns alunos também. O que acontece? Você eleva muito o nível de cortisol do seu corpo. Cortisol, ele fica no nosso corpo quando são doses boas, a gente acorda, nosso nível já começa a aumentar, porque ele dá ação e tal. Quando você está com estresse crônico, por exemplo, você prejudica o seu eixo HPA, né? Que é hipotálamo, pituitária e adrenal. Então, você começa a liberar mais cortisol. Isso acaba deixando você em um piloto automático, né? Uhum. Quando você começa a trabalhar e mudar isso que eu quero chegar. O que acontece? Quando você... existe algo dentro da neurociência que a gente fala de evocar um trauma, né? Você pega aquele engrama, imagina que é uma tatuagem lá, um carimbo, né, no seu cérebro, assim. Você evoca isso, você trabalha isso. Aí tem um método que hoje eu vou usar aqui. Você dissolve isso. O que acontece? Seus níveis de cortisol começam a melhorar. Você vai mudando a forma como você vê o mundo. Sim. E é isso que eu acredito. Por isso que eu não acredito. Eu falo assim, você quer mudar a sua vida, ter prosperidade, você precisa ser a prosperidade. Você precisa mudar o seu sistema. Porque quando você muda isso, tudo fica mais fácil, né? É impressionante, assim. Eu lembro que na pandemia eu estava... Claro, os atendimentos diminuíram, mas eu estava num nível de paz interior, assim, sabe? Uhum. E é sobre isso. Né? O quanto que você hoje consegue... Isso é uma pergunta aqui. Eu jogo muita pergunta, porque eu acho que pergunta abre espaço, sabe? Ótimo. O quanto que hoje você pode estar disponível aí a liberar alguma crença que está no seu cérebro há muito tempo. E na neurociência, às vezes, a gente já sabe disso, que tem crenças, tem engramas que são genéticos. E isso que a epigenética estuda. Isso já... a ciência já... aprova isso, sabe? Uhum. Então, um dos pilares, né, de prosperidade são crenças, e um outro é essa questão de trabalhar em gramas da sua ancestralidade, a história, né, da família. Mas isso é um assunto muito profundo, assim. Hoje acho que dá pra gente falar, porque isso é um curso inteiro, né? Mas, assim, falar sobre ancestrais... o quanto, por exemplo, eu vou jogar aqui, mas é um assunto bem profundo, o quanto que você, né, vocês aqui, podem ser gratos pela vida que veio do seu pai e da sua mãe. Isso é um assunto profundo, Fernando, porque tem gente que fala assim, mas ela não sabe a minha história. Eu ouço isso direto. Mas eu fui abandonado, não sei o quê. Olha, eu sinto muito, eu ouço isso com muito carinho. Mas a minha vida, ela começou a mudar muito, Fernando. Quando eu olhei para minha mãe, eu falo assim, eu olhei para minha mãe de baixo para cima, vendo a potência que ela a força que aquela mulher tem. E o meu pai, a mesma coisa. Pô, que massa. E a minha vida mudou.
a minha vida mudou. Então, são pilares. Então, hoje, já começou, eu brinco assim, que as lives que eu dou, eu preciso de um capacete, sabe? Porque tem umas, tem umas coisas meio Não, mas que mais? batidas aí forte. Te ouvindo, Maíra, me lembra duas coisas. Primeiro, é porque a medicina tradicional chinesa já falava dessa energia ancestral. E às vezes a gente pensa na energia ancestral só para adoecimento, e é um erro. A energia ancestral, para tudo, né? Ela não trouxe, a sua ancestralidade, ela não trouxe para você só uma doença genética, não, trouxe para você tudo, inclusive a base de abundância. E outra coisa, outro pensamento que eu lembro muito, é quando Hipócrates falou, né? Antes de tratar alguém, pergunta se essa pessoa está disponível a tirar da sua vida aquilo que te faz adoecer. E antes de fazer alguém se tornar abundante, talvez a gente precisa perguntar, será que você consegue tirar da sua vida aquilo que está fazendo você ser escasso? Né? Porque talvez a gente agarra em algumas crenças e que a gente não quer libertar. Né? Então, assim, o que... Fala. Não. É só para falar que o conceito de pai e mãe é muito importante, né? Porque, cara, esses dias eu fui atender, eu tenho um paciente que ele é muito rico, muito. E aí, esse cara estava numa chácara aqui perto da cidade, ele me ligou e falou assim, Fernando, eu tô aqui na chácara, você não quer vir aqui? Aí eu falei para ele, meu amigo, você esqueceu que quem não trabalha é você. Eu trabalho, então sair 4 horas da tarde para ir na chácara, não dá. Aí eu falou assim, não, então vem aqui na hora que você terminar, eu vou ficar aqui, não sei o que, tem churrasco, não sei o que, vem aqui fazer acupuntura. Eu falei, ah, beleza. Aí eu cheguei, o netinho dele foi me recepcionar no portão. E eu já conhecia a criança e ficava brincando com a criança e tal coisa. Ele pegou na minha mão e ele queria me mostrar que o avô dele tinha dado uma vaca para ele. Pô, eu tô em Goiás, né? Então isso aqui é comum, né? Então, olha só, deu a vaca, e a vaca estava na chácara. E ele falou assim, tio, meu avô me deu uma vaca. E ele tem um boi, tio. E o boi e a vaca vão namorar. E vão nascer um bezerro, tio. E depois, se esse bezerro for mulher, olha a ideia dele. Depois ela vai engravidar de novo. E aí vai nascer mais 2 bezerros. E eu falei, cara, não, e uma criancinha pequenininha. Eu falei, que moleque esperto, cara. Ele já tá fazendo a conta aqui de quanto vai ser os bois que ele vai ter lá na vida, né? Eu falei, pô, minha cabeça era assim, essa vaca tem picanha. Vamos matar essa vaca, vamos comer a picanha. Então, ele já tá na abundância. Tá na abundância. O menino já tá preparado já, Maíra. Tá preparado, cara. É o que você pensa. Tá vendo? Mas assim, isso é um dos, né, pilares. Vou fazer uma pergunta aqui, mas a gente não vai muito a fundo e a gente já entra em sistema de crenças, porque um dos pilares, né, é a conexão com pai e mãe. O quanto hoje você é grata e grato ao seu pai e à sua mãe pela vida. Anota isso aí. Veio algum ranço aí? Eu falo assim, veio algum ranço? Então é algo para você trabalhar. E tem gente que fala assim, mas... E aí tem gente que fala isso com vergonha. Mas eu não amo meu pai e minha mãe. Veja, não é sobre amor, é sobre gratidão. Isso assusta, né? Então, isso é uma das coisas que é uma chave, assim, muito profunda, né? Eu nem falo muito isso aqui, porque dá pano pra manga. Mas começar a perceber se você... Uma coisa que eu faço todos os dias aqui, dizendo, de manhã eu agradecer a vida que veio do meu pai e da minha mãe. Então, quando você honra a sua vida, você honra a maior fonte de abundância que existe. Qual a maior fonte de abundância? Cara, só a vida. Olha isso, tá vivo aí, tá vivão, né? Mas um outro pilar é o sistema de crenças, né? Então, eu separei algumas aqui pra gente trabalhar. E a qual bater aí para você que está vendo ou agora ou gravado depois, você pega essa crença e a gente vai fazer um método que chama TFT. Você já conhece, né, Fernando? Eu conheci através de você. Aquele dia que nós estávamos conversando, Faz tanto tempo já, não é verdade? eu estava observando, eu falei, cara, eu já vi alguma coisa parecida, mas eu gostaria que você explicasse para gente que método é esse. Então, o TFT é um sistema criado pelo Dr. Roger Callahan, que já foi embora, né? Mas ele criou esse método na década de 70 e 80. Ele
se eu não me engano, ele era psiquiatra, e ele estudava, ele já era acupunturista na época, e ele criou um sistema de tappings, que são batidinhas que você dá em determinados pontos para cura emocional. Né? Então, hoje a gente já sabe, existe estudo sobre isso, tá? Isso muda, quando você faz o método, você muda áreas do seu cérebro, né? Tem revistas inglesas que falam sobre isso, falam sobre diminuição do nível de cortisol, então é um método incrível, assim, e que me ajudou muito na época, e que eu passo isso nas lives e para os meus alunos, né? Então, assim, o que acontece? Quando você... Existem, vamos dizer, duas fontes perigosas, né? Que formam o nosso sistema de crença limitante. A gente tem um sistema de crença que é bom até, né? Porque você disse agora, pai e mãe não é... A gente recebe tudo, na verdade, né? Então, você recebe coisa boa também, claro. Por exemplo, depois que eu comecei a estudar sobre isso, estudar constelação, né? Que fala muito sobre essa conexão com pai e mãe, eu comecei a me conectar e me abrir também para a força dos meus antepassados. Sim. A gente, brasileiro, a gente não é tão brasileiro assim. Você tem italiano, portuga, enfim, né? É raro você achar, eu sou só descendente de índios. Não, geralmente tem uma história. E como seria a gente pegar a força deles, né? A força, o ir atrás, a garra, né? Isso é importante também. Eu separei algumas crenças aqui que a gente... que a gente ouviu de quando a gente era pequeno. E no caso aqui de profissionais, né? Que a gente ouviu quando a gente está se formando, quando a gente já se formou. Então, eu fiz uma listinha, mas você pode aí complementar. E a crença, a gente vai aqui combinar o seguinte: a crença que bater, aí você fala, putz, essa aqui pegou. Você vai dar uma nota de 0 a 10 do quanto que ela te incomoda ainda. 0 eu tô de boa com essa crença, e 10 cara, essa crença pegou aqui e tá me incomodando 8, 10, não sei. Tá Show. Bom? Show de bola. Por exemplo, coisas que a gente ouviu, então vamos lá, agora essa parte é prática. Opa. Deixa eu dar um exercício rápido para a gente fazer um termômetro disso aí depois. Eu vou pedir para a sua galera aqui, é rápido o exercício, fechar os olhos, fecha os seus olhos, se conecta com a sua energia. A gente vai fazer um radar aí. Como é que tá a sua crença de que a sua agenda estará cheia, né? Legal. Então fecha os seus olhos, deixa o ar entrar aí, conecte-se com você. E imagina que você acordou, você está indo trabalhar ou no seu consultório, atender paciente em casa, e você está com a sua agenda lotada. Você se sente feliz, agradecido, agradecida por você ajudar tantas pessoas. E todo mundo te paga direitinho, você está com a agenda bombando e principalmente você está feliz. Essas pessoas estão felizes. E você sente o seu coração expandir, isso logo cedo, assim, pela manhã. Né? E agora eu quero que você abra os seus olhos e volte a essa sala aí que você está e dê uma nota para quanto que você acha que isso é possível na sua vida. Não é o quanto você quer que seja. Eu, Fernando, durante muito tempo eu fiquei com raiva desse exercício, sabe? Porque eu falo, cara, é 0, é -1, não importa. Pode ser menos também. O quanto que você acha aí que essa vida de ter agenda lotada, as pessoas que te pagam, que te valorizam, que você se valoriza, que é um outro pilar também. Anota essa nota aí, né? O quanto que você acha que isso é possível de acontecer? O quanto você acha que isso é verdade para você? Tá bem? Então, eu fiz agora algumas crenças, depois a gente pega esse exercício aqui. Então, coisas que você ouviu aí, que você pode ter ouvido quando você era pequeno. Dinheiro não dá em árvore, né? Quem é rico não vai pro céu. Fala aí também, Fernando, você tá ouvindo algumas coisas.
Quem é Cara, rico não vai pro céu, dinheiro não dá em árvore. é mais fácil, Isso aí. Boa. o pobre passar. Como é que é o negócio da agulha, né? Venceu, O graças a rico. Deus, Fernando. Você venceu nessa Isso. crença. O cara não vai para Carneiro entrar lá porque passar ele é pelo rico. buraco da agulha. Exatamente. É lá que é isso aí. É. Dinheiro é sujo. Tinha uma mãe de uma amiga que ela falava assim: você acha que eu chuto a parede e cai dinheiro? Eu acho isso muito divertido, né? Uhum. Imagina, seria incrível. Isso é uma outra. Sorte no. Como é que é? Sorte no Pamoras, sei lá. Sorte uma coisa dá na outra. Tem um negócio aí também. Um negócio aí. Tem. Tá todo mundo sem dinheiro. Gente, isso eu ouço desde que eu sou pequena. Tá todo mundo sem dinheiro. Exatamente. Não tá todo mundo. Ou tá todo mundo em crise. Uhum. Percebe aí o que você tá. O que essas frases elas são verdade para você? E precisa ser muito sincero, porque eu falo brincando, e às vezes você fala, putz, mas é ridículo isso. É claro que tem gente que tem muito dinheiro, é claro que rico vai para todo lugar e pobre também vai para todo lugar, não é sobre isso. Mas dê uma nota sincera, né? Veja qual que te incomoda. O que você ouviu aí quando você está se formando, né? Ou você já se formou? Ninguém valoriza. Acho que isso é o que a gente mais ouve, né? Não sei, Fernando. O que você... Muito. Eu escuto muito nas aulas, os alunos perguntam assim, dentro dos cursos que eu ministro, eu sempre tenho uma parte de marketing, de precificação. Então, assim, porque eu acho importante, eu acho que o profissional da área da saúde, muitas vezes tem muita dificuldade em precificar, né? E aí eu escuto assim, o pessoal fala, professor, quanto você cobra a sua sessão? Aí eu falo, cara, eu cobro tanto, né, pela minha sessão. Eu moro numa cidade que tem 250 mil habitantes. Eu moro no interior de Goiás, numa cidade chamada Rio Verde. Tem uma renda per capita muito boa. Aqui tem muitos produtores, tem o pessoal do agronegócio muito forte aqui. Então gira um dinheiro muito grande e esse dinheiro passa de mão em mão, né? Inclusive passa muito na minha também, graças a Deus, amém. Mas aí, quando eu escuto o aluno pergunta, professor, quanto você cobra na sessão de acupuntura? Eu falo, cara, na minha cidade não dá para fazer isso não. Não dá. Não dá. Na minha cidade, professor, você não sabe como é que é, professor. Você não sabe o que eu faço. Você não sabe o que eu faço. Na minha idade, ou o que acontece muito com quem é só acupunturista, isso não é um desmerecer, não é isso, porque nessa área tem fisioterapeuta, acupunturista, profissional de educador físico e acupunturista. Às vezes assim, a acupuntura a gente sabe, é uma faculdade, né, gente? E aí a pessoa ela se desvaloriza, né? Fala, mas não dá porque eu não sou fisioterapeuta, eu só sou acupunturista. Eu vou fazer um tratamentozinho. Eu vou colocar uma agulhinha. Isso destrói o negócio. Destrói. Fiz uma live com a Adriana que o tema era assim, você chama o seu processo o seu tratamento incrível de pacote? Nossa! Vê muito, né? Pacote. Eu lembro do saco de colocar o pão. É isso aí. Então, observa aí, qual crença, eu vou falar mais algumas aqui, o que mais? Tá errado ganhar dinheiro nessa área. E aí já tem duas coisas erradas, né? Porque ganhar, adultos não ganham dinheiro, a gente faz dinheiro, né? E eu vejo, às vezes, alguns alunos que entram nos meus cursos que falam, mas eu não ganho, filho, não, amor. Você está no posicionamento infantil. Como seria virar adulto, né? E fazer dinheiro. Então, perceba aí, vergonha. Você tem vergonha de cobrar? Vergonha de receber? Vergonha, às vezes, de reajustar e algo, enfim, um tratamento aí que você já acha justo. Veja o que bateu aí. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma, que eu tô aqui, fiz algumas. Mas acho que é isso. O que você ouve aí, Fernando? Eu escuto muito isso dos alunos me falando, professor, na minha cidade não dá. Você cobra esse valor porque você só atende rico. Né? Escuto muito isso. Né? Você cobra esse valor porque você já foi estudar na China. Eu já cobrava esse valor mesmo sem estudar na China.
você, professor, isso é porque você já é professor, por isso que cobra-se dessa forma, O pessoal acha que né? a gente nasceu assim, né? Acho interessante isso, né? Nasceu cheio de Síndrome da diploma. Gabriela. Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. É o Gabriela, né? Então eu vejo muito isso. Eu vejo muitas pessoas com dificuldade, Maíra, de receber do seu paciente. Esses dias uma menina contou uma história na aula que eu falei, cara, que coisa. Olha só o que ela disse. Talvez tem gente aqui da live que estava na aula. E ela falou assim, professor, eu estava ferrada com a conta que ia vencer. Mas eu tinha um paciente que vencia o seu pacote, 10 sessões. Ele ia me pagar as 10 sessões, professor. Quando eu cheguei na casa dele, ele é senhor, e ele falou assim para mim, fulana, não esquece que hoje eu preciso te pagar, beleza? E ela falou, graças a Jeová, o homem vai me pagar, eu vou pagar a conta, né? Ela fez a sessão, terminou a sessão, ela tirou as suas agulhinhas, falou para ele assim, terminou. E ele falou, então tá bom, então na próxima semana você volta. E ela falou, professor, eu precisava tanto daquele dinheiro, porque é uma conta que se a gente não paga no dia, a gente paga um juro muito alto. E eu falei, então você falou para ele, né? Ela falou assim, não, eu não tive coragem. Eu falei, mas você prestou o serviço, seu salário é totalmente justo. E ela falou, eu fui embora, cheguei em casa, o meu marido ficou puto porque ia ter que pagar o juro e eu ainda contei para ele que o homem falou que ia me pagar e só não me pagou porque eu não tive coragem de lembrar o meu paciente. O quanto que a gente, às vezes, por uma questão de autoestima também, que é uma coisa que eu trabalho com os meus alunos, a gente aceita essas coisas, né? Né? Aceita esses abusos, né? Então, olha só, pega essa crença aí, esse desconforto. Então, se você está assistindo essa live gravada, né, pega o que mais te incomodou aí. Eu, durante muito tempo, uma que me incomodava demais era essa questão de ganhar dinheiro na físio. Eu lembro que eu fazia parte de um grupo de meditação tal, e que eles diziam assim, não, mas quem é da área de saúde está errado ganhar dinheiro. Nossa, aquilo me incomodava muito, sabe? Então, durante muito tempo, tive que limpar isso. Imagina, né? Eu falo assim, como é que você vai assim, no supermercado e você fala, não, tá errado, eu vou aqui com as minhas compras e tá errado o supermercado cobrar. Mas, enfim, temos Você vários. trabalha por amor, né? Quero chegar amanhã Exato. na concessionária e falar, quero comprar um carro. Aí o cara Carro vai por falar amor. assim para mim, você quer pagar como? Eu falo, vou pagar em amor. Exato, não tem condição nenhuma. Então, isso aí tá, assim, existe uma nuvem, né, que tá nessa questão dos terapeutas. E eu sempre falo algo aqui. Não sou mercenária, né? É só que a questão é outra. Você pode dar desconto, você pode atender de graça, mas a partir de qual Claro, lugar você está fazendo isso? claro. Qual lugar dentro de você? Aconteceu comigo algum tempo atrás, uns 2 anos, uma senhora que não tinha mais como pagar, os filhos pagavam e ela estava tão bem e ela queria continuar, enfim. E aí um dia ela veio chorando, dizendo que não ia mais. E ela me agradecia chorando e eu falei, tá, mas quanto que você pode pagar? Ela, eu posso 1/3 na época, né? E eu aceitei na hora. Então, assim, não é sobre Claro, isso. E eu falei, claro. enxuga essas lágrimas aí, vamos embora. Porque ela já comprou o meu trabalho. Não é sobre isso. Então, você pode fazer o Lógico, que você quiser, lógico. mas a partir de um lugar de abundância, né? Então, Claro, vamos claro. lá. Vamos lá fazer o exercício? Ó, o método, Vamos. ele é super simples. Ele é tão simples, assim, que é a primeira vez que eu sei lá, desde 2012, eu acho. Eu achei ele até um pouco simples demais, né? Mas Aham. ele é simples mesmo. Galera que já entende de acupuntura, eu vou até me afastar um pouco aqui, mas acho que dá para vocês verem onde eu vou pôr, tá? Os pontos. Eu só Tá. vou mostrar agora e depois a gente faz juntos, tá bom? Beleza. Então, você bate aqui no primeiro ponto. Depois você bate abaixo do nariz, início de sobrancelha, abaixo do olho, abaixo da axila,
clavícula, mindinho aqui, ó, bem na aqui, clavícula, indicador, clavícula. A gente vai fazer juntos agora. Tá. Mas é importante que você dê a nota. Você que está aí, dê a sua nota do que te incomoda. Tá? Uhum. Já dei a minha aqui. Isso aí, Fernando. Já. Então a gente faz juntos, tá? Eu vou falar algumas frases aqui e você faz junto aí comigo, tá bom? Então, Beleza. E você repete comigo, mesmo que eu venha carregando essa crença de escassez, né? De falta de abundância. Eu me amo e me aceito profundo e completamente. Respira. Mesmo que eu sei que agora eu estou operando nesse sistema de pensamento da escassez, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Bate abaixo do olho. Eu tenho consciência do que eu estou criando aqui para mim. Dessa escassez toda. Eu ouvi, testemunhei muitas histórias na minha vivência de que quem é rico não vai para o céu, dinheiro é sujo, Deus ajuda quem cedo madruga, sorte no amor, azar no dinheiro, algo assim. Tá todo mundo sem dinheiro. Vivenciei crises, vivenciei histórias de família. Já ouvi pessoas dizerem que ganhar dinheiro com terapia é ruim. Bate aqui na lateral, né? Quando o certo é fazer dinheiro. Eu já senti vergonha na hora de cobrar. Eu já senti vergonha na hora de falar o meu preço. Eu já senti vergonha na hora de receber. Se eu pudesse, eu nem receberia. Já senti que ninguém valoriza a minha profissão. Que na minha cidade não dá. Que na minha idade não dá. Que com a raça que eu pertenço não dá. O que mais, Fernando? Lembra de mais alguma crença aí? Olha, que eu preciso estar num lugar, Aqui, ó, numa clínica indicador. muito chique para funcionar. Que eu estar preciso estudar na China para funcionar. Isso. Né? Eu preciso fazer, sei lá, ir para a China é um bom exemplo. Só quando eu for professor. Isso. E agora para um pouquinho. Às vezes, depois de uma sequência, você pode ter algumas liberações, ou às vezes sai lágrima, tem gente que abre boca de sono, enfim. E observa aí, qual a sua nota agora para aquela que te incomodou mais, né? Como é que tá aí, Fernando? Vou usar o seu exemplo. Melhorou muito, muito. Quanto que estava antes? Me incomodou dinheiro não dá em árvore. Eu vi isso a vida inteira. Dinheiro não dava em árvore. Me incomodou muito na hora que você falou. Me incomodou 8. Legal. Agora, gratidão pela sua sinceridade. E agora eu acho que dinheiro não dá em árvore. 2, talvez. Ótimo. Vai fazer. Agora, quanto que tá a nota aí? Não sei. É que no seu caso, você já está com a agenda bem aí. Mas observa como é que tá a crença de... a possibilidade que a gente abriu no meio dessa live de agenda cheia. Agenda cheia. Quanto é que tá agora? Se aumentou? Eu vou te falar da agenda cheia. Agenda cheia é um sonho de todo terapeuta, né? Sim. Só que às vezes eu vejo as pessoas reclamando por ter que ir trabalhar.
e aí, como é que essas duas coisas vão coexistir? Se eu quero uma agenda cheia para que eu possa ser próspero, mas eu não quero ir trabalhar. Eu tenho preguiça, não quero acordar cedo, eu não quero, entendeu? Então eu vejo que essa dualidade aí incomoda. Ó, o Eduardo falou que deu sono nele, tá vendo? Eu não tô Mas lendo os comentários. Ah, é agora que eu vi os comentários. Vamos lá. não, a Ah, galera que for comentando aqui, eu vou lendo para você você vai então. Vamos falando. fazer Agora assim, que eu tô aqui, não. tá? Me deu sono. Deu. Ah, Eduardo, que tava lá com a gente lá. Então, pode dar sono. Às vezes piora. As pessoas falam assim, pô, fiz um negócio que vai piorar. Calma. É porque a gente estampa, né? Então, às vezes você traz uma questão lá de trás. Então, você Uhum. traz um engrama, que a gente fala, que é a rede Sim. de neurônios que está com uma informação, às vezes, que você ouviu quando você tinha 5 anos. Cara, isso é muito forte. Às vezes dá sono, dá... Ah, lá, tem gente aqui, ó. Ó, Boa, bocejei muito. você demais. Tem gente que chora, tem gente que sente questão física e tá tudo certo. Teve alguém Uhum. aqui que piorou? Fala, putz, a nota agora... Eu brinco assim, quando eu atendo esse método, eu falo assim, às vezes a crença, ela vem... A primeira vem é como uma escola de samba, né? E aí a gente faz a primeira fase e vem outras coisas, vem tristeza, vem algum outro trauma. Tem uma moça aqui, André, falou, a minha nota melhorou, Isso. acho que ela fez o oposto, Fez o de 7 contrário, para né? 9. É, tudo bem, Isso. não O entendeu Eduardo está nada. falando de um atendimento que deixou ele muito feliz. Olha aí que legal. Vou fazer uma outra sequência aqui para a gente baixar mais essa nota de desconforto Vamos, e colocar a nota da agenda cheia, mas mais alto. tá Tá. bom? Então vamos lá, bate na lateral da mão. Repete comigo. Eu escolho dissolver todo esse conteúdo que eu venho carregando, seja dos meus antepassados, seja da minha história. Bate abaixo do nariz. Mesmo que eu tenha carregado isso ou comprado essas ideias da sociedade, da minha família, dos meus ancestrais, eu sinto muito por isso. Bate aqui. Eu escolho, a partir de hoje, ir liberando crenças, conteúdos de sabotagem, emoções negativas que me prendem na escassez. Hoje eu sei que eu sou abundância. Eu tenho milhares de células no meu corpo, isso é plena abundância. Eu escolho me conectar com a minha verdade, com o meu propósito, com a luz que eu sou. Bate na axila. Com os meus talentos, com a minha força. Eu sinto muito se eu carreguei isso durante tanto tempo. Bate aqui na clavícula. A partir de agora, mesmo sabendo que a jornada é uma jornada profunda, longa, eu escolho focar a minha mente nas oportunidades que eu tenho para crescer. As oportunidades que eu tenho para prosperar. Porque eu entendo hoje que quanto mais eu fico neste lugar, mais cura eu gero para o mundo também. Eu escolho estar disponível para receber de mim mesma sobre tantas possibilidades de abundância. Esse é o caminho que eu escolho hoje. Mesmo que seja longo, este é o caminho que eu escolho hoje. Como é dizer isso, né? Tem gente que não gosta. É se comprometer. Eu escolho sair do banco da vítima. Isso é uma outra live também. Para agora, um pouquinho. Perceba como é que foi aí para você. E às vezes é comum
Eu, na época, assim, que eu fiz vários cursos disso, a minha mente, depois que eu fazia, ela ficava completamente nublada, assim, Uhum. eu não conseguia mais pensar naquela questão. Como que foi aí, Fernando? Ó, para mim, Ó, o povo aqui falando. principalmente quando eu toquei aqui abaixo do nariz, me deu muita vontade de chorar. E você foi falando e realmente eu fui internalizando aquilo. Eu Que consegui te bom. ouvir bem e o fato de eu escolhi, então isso faz muito sentido para mim, mas me deu vontade de Escolhi. chorar, Sim, né? normal. Porque eu vou te falar algo meu também. Eu lembro que quando eu tenho ancestrais italianos, né? E eu sei de histórias, eu brinco assim que eu tenho um engrama, né? Uma rede de neurônios muito forte para falência. Eu vi parentes da minha família falirem várias vezes e eu fali. Mas no dia que eu me Uhum. conectei com essa energia, principalmente dos meus avós ali, enfim, e eu olhei para isso dentro de mim, né? Eles já estão em outro lugar, mas e honrando a minha família, sabe? E eu disse isso para mim, honrando vocês, eu vou dar certo, eu vou fazer novas escolhas e eu agradeço, cara, eu agradeço tanto os meus ancestrais, o quanto que eles tiveram que sair lá dos cafundó, na verdade. Poxa, E se não fossem eles, eu não estaria aqui. É simplesmente claro, isso. É você claro, honrar isso e isso. muda tudo. E você dizer, honrando vocês, eu vou fazer um outro caminho. Tá Cara, tudo bem? fantástico. Tem Ó, gente aqui, Paulinha ó. disse Ah, que na clavícula suspirei fundo e me deu uma sensação de garra e força. Essa mulher é yeah. forte mesmo, viu? Mundo de Lu, sair do lugar de vítima e assumir minha vida, muito forte. É isso Me deu aí. serenidade e muitos arrepios, ó. Ó, a Suzana Olha que me legal. deu pontada no ponto VP1. Olha que legal. Que bom. Ótimo. Tem alguém que tá mal aqui? Acho que não, né? Acho que não. Ó, o Eduardo me deu serenidade. Isso. Serenidade é sensacional. Serenidade é a prima da prosperidade. Você falou, Aí, seu paz interior. É aí que tem que ficar alegria, ó, a Laís prosperidade. Paz. Paz, amém. Que bom. Erundina, Vai ficar gravado, minha vai amiga. ficar Vai ficar gravado. gravado Vai, sim. Erundina, vai. Vai, E vai. eu tenho um convite aqui para o seu pessoal, porque eu não sei, a gente está indo até, ó, já 9 horas. Eu vou dar a primeira fase do meu curso, Fernando, que chama Terapeuta Próximo, eu vou dar de forma gratuita. Que é Vou isso, deixar mulher? aí. Fazer isso aí para ajudar a galera, Que né? Para massa, fazer que a primeira massa. fase. E já tem E data já, quem Maíra? vai ser daqui a algumas semanas. Então, daqui umas 3 aí semanas a gente começa. E para Uhum. quem quiser, eu vou deixar só entrar no meu link na minha bio do Insta e eu vou deixar um link lá de um grupo de WhatsApp. Aí a pessoa entra lá e eu passo as lives lá e as aulas. É um caminho mais longo. Hoje a gente fez um resumo e eu quis realmente fazer algo assim que as pessoas sentissem diferença, porque independente disso, um dia vão fazer meu curso ou não vão, não importa. É. É para você começar hoje virar a chave. É Oh, que hoje. massa. Que É massa, hoje. cara. Não é? Bora Ó, o virar o único mundo. tempo que existe é o hoje. É o aqui e o Hoje. É agora. hoje. Não existe passado, já passou. É o É isso. futuro. Pode ser que nem chegue, mas o que dá para você fazer é o aqui e agora, né? Então, olha só, a Fernanda falou que era tudo que precisava. Eu tô Ai, que mal e benção. nem consegui fazer, né? Erondina, gratidão. Fernando, vou fazer logo após. Muito choro agora. Fezinha, estamos contigo, viu? Beleza. Zazá, Bora. olá, boa Bora. noite. Erondina, como é o nome dessa terapia, doutora? Está perguntando o nome da terapia. TFT. Eu vou TFT. escrever aqui, ó. Isso, escreve aí, por favor. Ops. TFT. É que eu faço outras coisas junto, tá? Mas esse método de tapping é TFT. E aí eu vou receber a galera com maior alegria, assim. Só clicar lá, tem um link para entrar em um grupo de WhatsApp e eu falo como tudo vai funcionar e dessa vez vai ser a fase 1 gratuito, tá? Pô, que massa. Tá Maíra, e para onde que começar a eu acho o mudar. link do WhatsApp, cara?
no meu, na bio Uhum. do meu, E como é que eu acho o seu bastante. Instagram? Deixa eu pôr aqui, Instituto Maíra Valenze, ó. Deixa eu colocar. Cara, falei pra vocês que a mulher era foda? Eu avisei. Avisei pra vocês. Somos! Pois aqui, ó. Foi. Meu, que legal. Eu nem vi o tempo passar. Cara, na hora que eu levantei o olho aqui, que eu vi que já são 9 horas, eu falei, quando o assunto é bom. Mas me mata a curiosidade. Por que esses pontos, mãe? Então, essa sequência é uma sequência meio que coringa dele, né? Uhum. Essa aqui. Existem outras, né? O TFT, ele foi criado pelo Dr. Roger Callahan. Tem um outro, que é a filhinha aí, que chama EFT, que é uma outra sequência de pontos. O TFT, ele tem muitas falas. Uhum. O EFT, que às vezes você vê o povo aqui, ó, bate aqui também. Eu vi. Mas assim, a base é sempre essa. Existe sequência para medo, existe sequência, cada uma é uma. E essa aqui é uma sequência geral com outros pontos. Sim. E é isso, tá? É um método incrível, mudou minha vida, sensacional. mudou a vida de muita gente. Porque a prosperidade vem de dentro para fora, gente. É isso que eu quero dizer. Não adianta. Tá aqui a pessoa que fez curso de marketing. Eu falo que eu fiz uma faculdade de marketing, né? Eu fiz físio, tive negócio digital por muitos anos e fali. Mas foi quando eu decidi olhar todos esses pilares aí, tanto olhar para pai e mãe, crenças, autoestima, aí minha vida começou a melhorar. Cara, eu posso ficar a noite inteira aqui falando, Fernando, mas o seu povo deve já... Não, e eu acho maravilhoso isso, porque às vezes as coisas acontecem na nossa vida e no momento que acontece a gente não tem discernimento, não tem capacidade de entender. Mas depois a gente começa a entender, fala, cara, aconteceu isso para que hoje eu estivesse nessa posição. Aconteceu isso comigo porque quando eu falar, as pessoas vão olhar para mim de uma forma diferente, porque sabe que aconteceu comigo. Então eu acho isso sensacional. É sensacional. Não, eu dou graças a Deus que eu vivi isso. Agradeço essa dívida tanto, assim, é isso. Tá vendo? É a história que você conta, né? É a história que você conta, exatamente. Eu vou fazer o curso contigo, certeza, porque é maravilhoso. Não, quero estar junto, viu? Maíra, o que eu posso falar para você é gratidão, muito obrigado. Porque, eu te agradeço. Cara, bora construir esse mundo mais próximo, Fernando. Vamos fazer esse mundo mais próspero. Isso é uma das coisas que mexe comigo, viu? Vamos fazer esse mundo ficar mais próspero, porque eu acho que essa prosperidade ela vai melhorar o mundo, sabe? Vai melhorar você como pessoa, melhora o seu ciclo que você vive, e uma sociedade com ciclos, células menores, mas funcionando bem, você vai ter um organismo todo funcionando aí bem. Catinha, quero fazer mais lives com você, tá? Bora fazer mais, tá? Vamos combinar. Hoje o Instagram estava com sacanagem comigo. Eu entrei umas 2 vezes e ele mostrava para mim que eu tinha 81 contatos online. Eu falei, 81 contatos online? Já pensou? Tá louco? Mas enfim, tem dia que eu tô mais... Eu vou pôr no meu YouTube, você vai ver. Bora construir esse mundo juntos aí. Vamos. Renata dizendo aqui é minha paciente, ó, querida. Renata Japamala. Japamala é com ela. Ela faz um Japamala. Outra da prosperidade, essa aí. Olha que chique, viu? Tá aqui, obrigado, gente. Erondina, adorei o corte de cabelo da doutora. Poxa! Ai, que benção! Que benção. Minha querida, grande beijo para você. No coração. Que Deus continue te abençoando muito, muito, muito. Seja você também, Fernando. Amém. Gratidão por tudo, querido. Tá? Vou deixar a live gravada aqui, tá bom? Beleza? Ótimo. Beijo. Beijo, querido. Até mais. Tchau.